Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a primeira de uma série de aulas sobre Teoria dos Anéis. Sendo a primeira, vou fazer um breve resumo de como se dará as demais aulas. Bem, e o conteúdo dessas aulas, como elas vão ser expostas, na verdade ele é um fruto de experiências minhas mesmo, vivida com alunos, de algumas vezes que eu lecionei essa disciplina, certo? Então, eu vou tentar focar sempre onde a maioria das vezes dos alunos eles tinham mais dificuldade de entender. Então, nessa parte que eu percebia que sempre acontecia uma maior dificuldade de compreensão e até de resolver exercícios nesses determinados conteúdos, eu vou tentar explicar eles com o máximo de detalhe possível, certo? Então pode parecer até prolixo ou repetitivo, mas eu vou tentar explicar sempre nesses trechos, certo? Mas antes de mais nada, você que está em um curso de matemática precisa entender que uma disciplina como essa usa conceitos que são de interesse exclusivo da matemática. Então, a intenção aqui é responder problemas e questionamentos da própria matemática. Esse não é o tipo de disciplina que a gente vai encontrar motivações práticas do dia a dia para ser empregado algum conceito desse tipo. Aqui a gente só vai responder problemas dentro da matemática, não vai buscar em economia, nem em computação, nem na própria física para explicar qualquer coisa ou para aplicar algum conceito desse aqui. Agora, o curso deixa de ser atrativo, deixa de ser interessante por causa disso? Não, definitivamente não. Só que aqui você vai ver que a gente vai responder problemas só de matemática. Problemas esses, inclusive, que pode ser feito por qualquer aluno do ensino básico e no momento você talvez não consiga responder, se não tiver o conhecimento prévio dessa questão. A gente vai ver, e à medida que essas perguntas forem surgindo, eu também vou selecionando ela, dizendo, olha, isso aqui pode ser perguntado, e a gente vai ver que com o conhecimento prévio dessa disciplina, essas perguntas não vão deixar mais de ser respondidas. Então, nesse sentido, disciplinas como essa te dão uma bagagem de conhecimento suficiente para que no futuro, quando você for lecionar qualquer disciplina de álgebra, você se sinta seguro para lecionar essa disciplina básica que envolva qualquer conteúdo de álgebra, certo? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar então o curso. Na aula de introdução à teoria dos anéis, eu vou definir o objeto de estudo da gente, que é o anel, o que é um anel, e vou fazer alguns exemplos, certo? Antes de começar, a gente tem que ter por ideia que esse curso é um próximo passo no estudo do conjunto dos números inteiros. Como assim um próximo passo? Um próximo passo no sentido que a gente vai pegar as ideias básicas que tinha lá para o conjunto dos inteiros e estender elas a um conjunto qualquer. Bem, vocês vão entender melhor quando a gente começar. Então vamos ver que a gente de fato só vai estender as ideias que tinha lá para anéis ou para o conjunto dos inteiros. Agora a gente vai estender para um conjunto qualquer. Então vamos nos ambientar aqui com o objeto de estudo da gente. O que é o objeto de estudo? É um anel. Então vamos definir o que é anel. Bem, seja A um conjunto não vazio munido com duas operações binárias, certo? E o que é que são e quais são essas duas operações binárias? Bem, uma primeira operação que eu vou chamar de soma, certo? Que o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar dois elementos desse conjunto e dar origem a um novo elemento que eu vou denominar ele de A mais B, certo? Então pega dois elementos e dá origem a um novo elemento, mistura eles com essa cruz e A mais B dá um novo elemento nesse anel. E uma outra relação que eu vou chamar de produto, né? Uma outra relação que eu vou chamar de produto, que pega de novo dois elementos desse conjunto e dá origem a um novo conjunto que eu vou chamar de A ponto B, né? Ou A vezes B, ou A multiplicado por B.
Isso são relações binárias, né? O que é que são relações binárias? São relações que pegam dois elementos no conjunto e dá origem a um novo elemento ainda dentro desse conjunto, certo? Mas a gente só define essas duas operações e é tudo suficiente? Não. Uma vez definidas essas duas operações, essas operações têm que satisfazer uma série de propriedades, né? Quais são essas propriedades? Bem, a gente vai dizer que essa terna, ou seja, A com essa soma e esse produto é um anel, quando essa soma e produto satisfizerem essas seguintes propriedades. Bem, primeiro, essa soma ela tem que ser comutativa, ou seja, somar A com B é a mesma coisa de B com A. Essa soma ela tem que ser associativa, então tanto faz pegar A e somar com o resultado de B mais C, ou você pegar o resultado de A mais B e depois somar com C. Tem que existir um elemento neutro nessa soma, ou seja, tem que existir uma bola nesse conjunto, tal que qualquer elemento somado com essa bola dá o próprio elemento. Além do mais, para cada elemento nesse conjunto, tem que existir um elemento simétrico da soma, ou seja, tem que existir um menos A aí nesse conjunto, tal que se eu somar esse elemento com esse menos A, o resultado disso vai ser a bola, o elemento neutro da soma. Bem, a soma ele só tem que atender isso. O produto, por sua vez, ele só basta ser associativo, certo? Bem, e tem que ter uma relação entre soma e produto. Qual é a relação entre soma e produto? É que eles são distributivos, ou seja, vale essa propriedade de distribuição, tanto por um lado, tanto pelo outro. Por que eu estou mostrando de um lado e do outro? Porque perceba que eu não pedi que esse produto ele seja comutativo. Não há necessidade que esse produto seja comutativo. Agora, quando o produto for comutativo, a gente vai dizer que esse anel com essa soma em produto é um anel comutativo. Perceba já que aqui a gente já está dando uma generalização para os números inteiros, né? Porque o que é que a gente tinha de base, né? De alicerce dos números inteiros? A gente só tinha nos números inteiros a soma e o produto, né? Só que aqui eu estou dando uma limpada, eu não preciso que a soma, porque a gente sabe lá que o produto ele é comutativo, né? Então eu não preciso de tanta coisa para fazer matemática, né? Se eu tirar a comutatividade, eu já consigo mais algumas propriedades que a gente vai ver que é bacana. Então não precisa da comutatividade, mas a gente já vai estar dando uma generalizada, porque agora aqui já é um conjunto qualquer. Eu posso pegar, por exemplo, um conjunto de bananas, né? Só desde que eu defina nessa banana, no conjunto de bananas, a soma e o produto, e a soma e o produto no conjunto das bananas, satisfaça essas 6 propriedades. Beleza? Agora, se além do mais, o produto com as bananas for comutativo, então esse anel das bananas é chamado de anel comutativo das bananas, né? Então vamos lá. Algumas observações interessantes. Por simplicidade, a gente sempre, a rigor, para você dizer quando um conjunto é um anel, você tem que dizer qual é a soma e qual é o produto, né? Para você dizer que atende. Então você tem que dizer, seja um conjunto e com essa soma e com esse produto. Mas por simplicidade, a gente vai denotar o anel simplesmente pela letra A, certo? Então, seja A um anel, então automaticamente ali eu já estou embutido, já estou dizendo que nesse conjunto tem soma, tem produto, e que a soma e produto satisfazem aquelas propriedades lá da definição. Bem, perceba que a gente também falou da existência de determinados elementos. Então, por exemplo, o elemento neutro, a gente falou lá que existe. Como é uma definição, é uma coisa axiomática, então seria interessante que esse elemento neutro fosse único, senão perderia o sentido da definição, né? Tinham muitos, isso e aquilo. Então, de fato, aquele elemento é único. Como é que a gente vai mostrar que esse elemento é único? Então, vamos lá. Como é que, em geral, a gente mostra que alguma coisa é única, né? Na matemática. Bem, na matemática, a gente
para mostrar que uma coisa é única, você supõe que existe uma outra que tem a mesma propriedade e acaba mostrando que essas duas coisas são iguais, né? Essa outra nada mais é que a antiga que você já tinha, né? Então vamos lá, vamos fazer isso. Então vamos supor que exista uma bola-linha em A, né, satisfazendo a mesma propriedade 3. O que é que diz a propriedade 3? Que qualquer coisa somada com essa bola dá qualquer coisa, né? Então beleza, vamos supor que tem essa bola-linha. Bem, mas perceba que essa bola-linha, ela pode ser escrita como bola-linha mais a bola que a gente já tinha, né, antigamente. Por que que ela já pode ser escrita? Porque se você olhar aqui, na hora que eu somar a bola com a qualquer coisa, vai dar qualquer coisa. Então, essa qualquer coisa eu posso escrever ela como essa bola. Bem, mas você não pode esquecer que essa bola-linha também tem a propriedade 3, né? E o que é que dizia a propriedade 3? Que qualquer coisa somada com essa bola-linha, o resultado tem que ser a qualquer coisa. Então, a gente chega ao resultado que essa bola-linha é a mesma bola que a gente já tinha lá, certo? Como essa bola é única, a gente vai denotar ela já antecipando por essa bola e a gente vai chamar ela de zero do anel. Já que ela é única, a gente já vai dar o nome dele e vai chamar ele de zero do anel, certo? Mas já adiantando, esse conjunto A, ele não é um conjunto numérico. A gente vai dar o nome de zero justamente por motivação que vinha do conjunto dos inteiros, certo? Então a gente vai chamar ele de zero, certo? Beleza? Então não confunde zero do anel com o número zero. Um próximo elemento também que a gente falou foi o simétrico da soma, né? Então, como eu disse anteriormente, a gente está definindo um elemento bacana. Para a definição ser boa, o bacana é que ele seja único, né? Se a gente está dizendo que ele existe, é bom que ele existe, seja único. Ele também é único, então, de fato, como é que a gente vai mostrar ele que é único? Mesma coisa do conjunto anterior, mesma coisa não, mesma ideia da, do elemento anterior. Então, como é que a gente faz? A gente supõe que tem outro. Então, vamos supor que existe aí uma linha que satisfaça 4. O que é satisfazer 4? Bem, satisfazer, satisfazer 4 significa que se eu pegar A e somar com esse menos a linha, o resultado vai ser o zero do anel. Certo? Então, vamos usar essa propriedade para mostrar que esse menos a linha, na verdade, é o A que a gente já tinha. Então, vamos lá. Perceba que, como eu já tenho a existência do zero e ele já está bacaninha aí, eu posso escrever o menos a linha como sendo menos a linha mais o zero. Mas não se esqueça que a gente já tem um elemento simétrico da soma, que quando somado com A, dá exatamente essa bola, né? Então eu posso reescrever essa, esse, essa expressão aqui da seguinte forma. Então, eu posso escrever esse zero como sendo A mais o simétrico de A. Não é isso? Beleza? Mas aí não se esqueça que a soma ela é associativa. Então, eu posso reassociar isso aqui dessa forma. Certo? E se lembre que esse A' aqui, ele tem a propriedade 4. O que é a propriedade 4? Que se eu somar A com esse menos A', o resultado é a bola. Então, aqui vai ficar 0 mais o menos A. E qual é o resultado de 0 mais o menos A? O menos A. Então, olha o que você acabou de mostrar. Você acabou de mostrar que o menos A', ele é o menos A. Então, de fato, esse simétrico aditivo, ele é único, como deveria ser. Certo? Uma outra propriedade que não está lá e que, em geral, o pessoal acha que é uma coisa que é axiomática, ou seja, que está na definição, mas não está. O zero vezes qualquer elemento do anel é a mesma coisa de qualquer elemento do anel vezes o zero. E esse resultado é sempre o zero do anel. Então, qualquer elemento, mesmo que o anel não seja comutativo, o zero ele comuta com qualquer elemento e o resultado da multiplicação de qualquer elemento por zero é zero. Então, vamos mostrar isso também, que isso é verdade. Bem,
De fato. E por que de fato isso é verdade? Bem, porque 0 vezes A, eu posso escrever essa bola aqui como sendo 0 mais 0, certo? Porque 0 mais 0, o resultado é 0. E daqui eu uso o fato de que o produto é distributivo com a soma. Então, isso aqui fazendo distributiva, isso é 0 vezes A mais 0 vezes A, certo? E aí, perceba só, olhe só o que ficou. Então, olha só para a primeira e a última igualdade aqui. Então, o que a gente acabou de mostrar? A gente acabou que 0 mais, a gente acabou de ver que 0 vezes A é igual a 0 vezes A mais 0 vezes A. Então, se você somar dos dois lados aqui o simétrico aditivo de 0 vezes A, você vai ter desse lado 0 e desse lado vai sobrar só o 0 vezes A. Ou seja, 0 vezes A é igual a 0. Um excelente exercício para você já ir aprimorando essa coisa é mostrar o contrário, né? Lá em cima, veja que eu mostrei que eu estou dizendo que é verdade que 0 vezes A é igual a vezes 0, que é igual a 0. Uma parte eu já fiz, porque eu mostrei que 0 vezes A é igual a 0. Um exercício bastante interessante para vocês praticarem é mostrar que o A vezes 0 é 0. Ideia inteiramente análoga. Só vai trocar de lugar onde aparece o 0. Certo? Beleza, então tentem fazer, realmente tentem fazer, porque já é uma forma de vocês começarem a escrever e é uma dificuldade realmente que aparece a escrita. Então vai estar bem detalhado, vocês vão pegando o traquejo da escrita, tá ok? Então vamos lá. Então vamos já ver os primeiros exemplos de anéis, certo? Quem são os primeiros exemplos de anéis? Os conjuntos numéricos, né? Quais são os conjuntos numéricos? Então, os conjuntos numéricos dos números inteiros, os números racionais, os números reais e números complexos, claro, com as operações usuais de soma e produto. São exemplos de anéis comutativos. Então, veja bem, sempre que eu tenho um anel, eu tenho que dizer quem é a soma e quem é o produto que eu estou usando que torna eles anéis, certo? Então, aqui já é uma preocupação que você vai começar a ter na sua vida de matemático, né? Que é a questão das coisas estarem bem postas, né? Porque a partir de agora você já tem que ter outros olhares para determinado problema. Que, por exemplo, você pode dizer, alguém chegar para você e perguntar: "Ah, a equação x quadrado mais 1 tem raiz?" Bem, essa é uma pergunta que está mal posta, né? Isso é um problema mal posto. Por que está mal posto? Porque ele está só estão te perguntando se x quadrado mais 1 tem raiz. E aí, para esse problema estar bem posto, você tem que ter a sensibilidade de dizer, bem, sobre que conjunto tem raiz sobre que conjunto? Porque aí essa pergunta é definitiva, né? Porque x quadrado mais 1, ele tem raiz sobre tem raiz sobre os complexos, mas não tem raiz sobre os números reais, né? Então isso aqui é que está bem posto. Então Z, Q, R e C, com as operações usuais de soma e produto, são anéis comutativos, né? De repente você pode definir um outro produto em Z que ele não seja nem anel, né? Bem, mas é todo conjunto numérico que é anel? Não, nem todo conjunto numérico é anel. Por exemplo, os números naturais e os números irracionais não são anéis, né? Que, por exemplo, o que é que falta nos números naturais para ser um anel? Bem, uma relação binária a gente tem neles. Duas relações binárias de soma e produto a gente tem nele, com a soma e produto usual. Porque a soma de dois números naturais, por exemplo, é um número natural. O produto de dois números naturais é um número natural. Então, o que é que vai falhar para um conjunto dos números naturais ser um anel? Vai falhar porque ele não vai ter os simétricos aditivos, né? Não vai ter os simétricos aditivos, porque os simétricos aditivos seriam os naturais negativos, né? E não tá aí, né? Isso é inteiro. Bem, e os irracionais? Bem, vocês podem estar meio estranho não ter botado irracional com i. Bem, porque isso já é para vocês também se adequando a novos textos, né? Porque a nomenclatura usual de irracional é R barra Q, porque é o complementar de Q em R, né?
Conjunto dos números irracionais é o complementar de Q em R, né? Então, vê só, por que que os irracionais não formam anel? Bem, porque com a operação de soma e produto usual, o produto ele não é nem binário, né? Não é uma relação binária. Porque, por exemplo, se você pega raiz de 2 vezes raiz de 2, o resultado é 2, que não é irracional, né? Então, o produto aí já caiu fora, né? Já não é uma relação binária. Então, nem todo conjunto numérico é. Naturais e nem todos os conjuntos numéricos são anéis, né? Bem, agora um exemplo mais abstrato aqui, para a gente já ter noção de como essas estruturas são bacanas e dão coisas mais interessantes, é se você considerar esse seguinte conjunto aqui. Conjunto esse F caligráfico aí de R, que são simplesmente as funções da reta na reta. Ou seja, esse conjunto aí é a coleção de todas as funções que vão de R em R, né? Bem, mas a gente sabe que para ser anel precisa de uma operação, né? Então vamos definir essas operações. Então a operação de soma nesse anel, como é que vai ser? Como é que é a função, cara da função soma? Então a cara da função soma, quando eu avalio em x, é simplesmente pegar o fzinho avaliado em x mais o gzinho avaliado em x. Como é que é a função produto, né? Como é que eu dou origem a uma nova função a partir do produto de duas funções? É simples. Você pega quem é a função f vezes g. É simplesmente a função f avaliada num ponto x vezes a função g avaliada no ponto x. Essa soma e produto, ela é usualmente chamada de soma ponto a ponto, produto ponto a ponto, certo? Essa coisa de soma ponto a ponto, talvez você já tenha visto em álgebra linear. Se alguém já viu álgebra linear, vai ver que é uma coisa parecida com o que se tem lá para dar a estrutura de espaço vetorial ao conjunto das funções, certo? Bem, então com essas operações, esse conjunto ele se torna um anel comutativo ainda por cima, porque o produto é comutativo, porque apesar, querendo ou não, você quando faz f de x vezes g de x, você está fazendo o produto de dois números reais, então o produto nos dois números reais é comutativo, então esse produto é comutativo. Agora veja que já aparece uma coisa interessante aqui, que olha quem é o zero aqui, o elemento neutro desse anel. Quem é o zero desse anel? O zero desse anel é a função identicamente nula. Então ele não é o número zero, é uma função que para qualquer valor de x avaliado nessa função vai ter como resultado zero. Então tá vendo? Já tem uma certa diferença, já tem uma delicadezazinha para a gente tratar. Bem, mas se achou que esse zero não está muito diferente, vamos ver o próximo conjunto. Olha. Considere um inteiro positivo não nulo, certo? Dado um n inteiro positivo não nulo e considere MNR. Quem é esse MNR? É o conjunto das matrizes de ordem n por n, ou seja, o conjunto das matrizes quadradas de ordem n, beleza? Então, sempre quando aparecer agora MN, é o conjunto MNR, é o conjunto das matrizes de ordem n por n e entrada real. Certo, mas a gente precisa dizer quem é a soma e quem é o produto para poder dar a estrutura de anel. Então, com a soma e o produto usual de matrizes, esse conjunto das matrizes quadradas, eles formam um anel não comutativo, né? Porque a gente já sabe que o produto de matrizes ele não é comutativo, né? Ele interfere. A matriz A vezes B nem sempre é o mesmo resultado da matriz B vezes A, certo? E quem é o elemento neutro desse conjunto? Bem, o elemento neutro desse anel, o zero desse anel, é a matriz nula. Então, tá vendo? Ele não é só um zero, ele é uma matriz de ordem n por n, cujo todos os elementos são zero. Então, tá vendo aí? Já deu uma natureza completamente diferente aos zeros aí. Beleza? Então, vamos passar uma classe mais distinta de anéis e interessante também, porque perceba também que eu percebi que eu fiz a exigência de que existisse um elemento neutro para a soma, mas não fiz a exigência de um elemento neutro para o produto, né? Então, quando um anel tem um elemento neutro para o produto, ou seja um anel, e se existir um em A, tal que a vezes 1 é igual a 1 vezes A e que o resultado disso é A para todo A no anel, diremos que esse 1
é uma identidade no anel, certo? Então, um anel com identidade é um anel que tem um elemento neutro para o produto, certo? E nesse caso, a gente diremos então que A, na existência desse elemento, diremos que A é um anel com identidade. Beleza? Observações interessantes. De novo, eu falei da existência de um elemento. O bacana é que a existência desse elemento seja única, né? Então, a gente vai mostrar que esse elemento é único. Ah, como é que eu mostro que um elemento é único? Basta supor que existe um outro que tem a mesma propriedade e, como resultado, a gente obedecer que eles são iguais, né? A gente conseguir mostrar que eles são iguais. Então vamos lá, de fato, se existir uma outra identidade, ou seja, se existir uma linha em A que satisfaça a mesma propriedade, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que um linha, e ele é um linha vezes um, né? Por que ele é um linha vezes um? Porque um é identidade, então um vezes qualquer coisa dá qualquer coisa. Só que por outro lado, esse um' também é identidade. Então esse um' vezes a qualquer coisa dá qualquer coisa. Então o resultado foi que esse um' é igual a 1 e de fato a gente só tem um elemento de identidade. Bem, sempre que for mencionado anel com identidade, significa que a gente vai estar tomando um anel que o 1 é diferente do zero. Por que que isso eu vou deixar de falar? Porque fica redundante. Porque se eu ficar sempre dizendo porque se o 1 for igual ao zero, esse anel não tem graça. Esse anel vai ser só o anel com elemento nulo. Só o anel formado só pelo zero. Por quê? Porque se 1 for igual a zero, a gente sabe que A é igual a 1 vezes A, pela própria definição da identidade. Mas a identidade não é o zero, então isso é A vezes zero. Bem, mas a gente viu como propriedade que qualquer elemento do anel vezes o zero dá zero. Então esse elemento é o zero. Então só tem o zero nesse anel. Então quando eu estiver falando anel com identidade, automaticamente eu já estou dizendo que o 1 não é o elemento nulo, senão esse anel fica sem graça, fica só o zero. Beleza? Então vamos ver alguns exemplos de anéis com identidade. Bem, os conjuntos numéricos, né? Z, inteiros, racionais, reais e complexos, com as operações usuais de soma e produto, são anéis, além de serem comutativos, eles também têm identidade, né? E a identidade é o número 1. O conjunto das funções também é um anel comutativo e com identidade. Agora veja bem, qual é a diferença? Aqui, o elemento identidade não é o número 1, é a função constante igual a 1, certo? É a função que para qualquer x avaliado nela, essa função te resulta 1, né? Te resulta igual a 1. Bem, no conjunto, achou esse 1 estranho ou talvez até parecido? Vamos dar um mais complexo, né? Um mais diferente. Qual é um mais diferente? Se você tomou o anel das matrizes de ordem quadrada, então esse é um anel não comutativo, né? A gente lembra que o produto de matriz não é comutativo, mas que possui identidade, certo? Então, e quem é a identidade nesse anel? Essa identidade é a matriz de identidade, ou seja, é a matriz de ordem n por n, cuja diagonal principal dessa matriz é formado todas as entradas diagonal principais são 1 e o resto das entradas são 0. Então tá vendo? Completamente diferente do número 1, né? Então não confunda, não é número. E outra coisa, também às vezes tem alguma dificuldade. Comutatividade e identidade são coisas diferentes, né? A gente acabou de ver aqui, ó, você está vendo anéis comutativos que tem identidade, né? Mas está vendo um anel não comutativo, mas que ainda possui identidade. E além do mais, o próximo exemplo vai ser um exemplo de um anel comutativo que não tem identidade, né? Que é o seguinte, se você considerar o conjunto aqui 2Z, o que é esse conjunto 2Z? Esse conjunto 2Z é o conjunto dos pares dos elementos 2 vezes n com n inteiro, ou seja, são os múltiplos inteiros de 2, ou seja, são os números pares, certo? Com as operações usuais de soma e produto de números inteiros, esse 2z é um anel,
certo? Atende todas aquelas propriedades, porque se aquelas propriedades atendem em Z, elas vão atender também em 2Z. E a única preocupação aqui, você só teria que ver que essa operação é fechada, mas de fato ela é fechada, porque a soma de dois números inteiros resulta num número inteiro e o produto de dois números inteiros também resulta num número inteiro. No entanto, com essas operações usuais, 2Z é um anel que não comutativo que não tem identidade, porque com o produto usual dos números inteiros, a identidade teria que ser 1, e 1 não é par, né? Então não tem esse elemento, esse anel, um anel comutativo que não tem identidade, beleza? Vamos ver agora uma classe também de anéis um pouco mais interessante, um pouco mais exige um pouco mais. Tá vendo que a única exigência aqui foi só um conjunto que com duas operações binárias que satisfazia 6 propriedades. Mas a grosso modo só precisa de um conjunto não vazio com duas operações e que as operações satisfaçam aquele conjunto de propriedades. Beleza? Então vamos começar a definir o que seria um domínio de integridade. Bem, seja A um anel comutativo com identidade, certo? Com 1, e A um elemento e Azinho um elemento não nulo nesse anel, certo? Quando eu botar o asteriscozinho aí, eu estou dizendo que eu estou pegando um elemento não nulo, certo? Então, vê só. Diremos que A é um divisor de zero se existir um B também não nulo, tal que A vezes B tem como resultado zero. Beleza? Bem, então o que é um divisor de zero? É um elemento não nulo, tal que existe um outro elemento não nulo, cujo produto desses dois elementos dá zero. Quem é um domínio? Bem, diremos que A é um domínio de integridade, ou simplesmente domínio, quando A não possuir divisores de zero. Certo? Então, a observação já aqui é interessante. Então, vamos dizer que diremos que, note que se há um domínio de integridade, note que há um domínio de integridade, teremos que se A vezes B, se A e B são não nulos, então o produto deles automaticamente tem que ser não nulo, porque ele não tem divisor de zero, né? No domínio não tem divisor de zero. Ou equivalentemente, a gente pode fazer contrapositivo disso, ou seja, se A vezes B dá zero, em um domínio de integridade, se dois elementos dão zero, então ou um é zero ou o outro é zero. De um ponto de vista operacional, a gente vai acabar usando mais essa segunda parte, né? Que se um domínio de integridade, quando é que um conjunto é um domínio de integridade? Quando o produto de dois números der zero, então ou um é zero ou o outro é zero, certo? Exatamente a conta positiva do que a gente está falando ali. Certo? Vamos ver alguns exemplos. Bem, os conjuntos numéricos inteiros Q, R e C, com as operações usuais de soma e produto, são domínios de integridade, certo? São domínios. E deveria ser, porque cada avanço, você vai perceber muito isso, cada avanço que a gente der num determinado anel, a gente vai ver que o primeiro exemplo vai ser inteiro, porque naturalmente esse conjunto está generalizando os inteiros. Então, o primeiro exemplo vai ser o conjunto numérico dos inteiros, né? Coisa interessante. Conjunto das funções, que já era um anel comutativo com identidade, ele não é um domínio. Por que que ele não é um domínio? Vamos ver o que é que ele faz. Ele já é comutativo, a gente já viu, ele já tem identidade, ele já viu. Então a gente vai mostrar que ele possui divisores de zero. Ou seja, tem dois elementos nesse conjunto, ambos diferentes de zero, que quando eu fizer a multiplicação entre eles, o resultado vai ser zero, ou seja, o resultado vai ser uma função que quando eu avalio em qualquer ponto vai dar sempre zero. Então vamos lá. Essas funções são funções definidas por partes, né? Vamos ver primeiro essa f de x. Define essa f de x como sendo menos x, se x for menor ou igual que zero, e zero se x for maior que zero. Beleza? Define essa função.
E defina a função g de x como sendo zero se x for menor ou igual que zero e x se x for maior que x. Para visualizar melhor essas funções, vamos ver um desenho aqui. Essa função primeira é a f de x, essa função segunda é a g de x. Perceba que já está dando a luz aí que quando eu fizer o produto delas duas e avaliar em x, isso vai ser zero para todo x, não é? Por que que vai ser sempre da zero? Porque se, por exemplo, se eu tiver em um número menor que zero, se eu tiver num x menor que zero, quando eu fizer f vezes g, vai ficar o produto de menos x e g, e lá em g vai estar dando zero, né? Perceba que para números menores que zero, quando eu fizer o produto, vai ficar a função menos x aqui em f, e em g vai ficar zero. Então, esse produto vai dar zero. Quando eu chegar em zero, ambas vão valer zero, então 0 vezes 0 é zero. Quando eu passar para números maiores que zero, f vai ficar sempre zero e x vai ficar, ou e g vai ficar sempre x. Então, quando ficar 0 vezes x, o resultado vai dar zero. Então, de fato, você arrumou duas funções não nulas, cujo produto delas vai dar sempre zero. Beleza? Então vamos a um anel também mais interessante, e aí os inteiros não vão se encaixar aqui, né? Por quê? Seja um anel comutativo com identidade, né? Diremos que um elemento U não nulo é uma unidade em A se existe um outro elemento não nulo cujo produto desse U vezes esse outro elemento dá 1. Bem, aí a notação para esse elemento invertível a gente vai chamar ele de U a menos 1. Bem, o conjunto de todas as unidades de um anel é denotado por esse U caligráfico de A, certo? E diremos que A é um corpo se o conjunto das unidades é o A sem o zero. Ou seja, quando é que um conjunto é um corpo? Quando todo elemento não nulo possui um inverso multiplicativo, né? É isso que está dizendo, e essa definição acho que você já viu em algum curso anterior a esse. Então, a gente só está formalizando o que a gente já tinha como definição, né? E o que é um corpo? É um conjunto, é um anel comutativo com identidade, onde todo elemento não nulo é uma unidade, ou seja, quando todo elemento não nulo tem um inverso multiplicativo. Aí veja bem, de novo a gente falou em a existência, dado um elemento, a existência de um outro. Então é bacana que a existência desse um outro seja único. E a existência desse outro é de fato único, certo? Então como é que a gente vai mostrar que esse elemento é único? Verifique. Então isso é um exercício bastante interessante para você provar. Inteiramente análogo ao que a gente fez lá para o elemento simétrico da soma, né? Só que é inteiramente análogo, só que lá você vai trocar o menos pelo elevado a menos 1 e a cruz por ponto. Mas tentem fazer um exercício bacana que você já um dos primeiros exercícios que vocês já vão se familiarizando como é que é a escrita e vai ser muito importante escrever daqui para frente, porque o curso, como eu falei no início, ele é bem abstrato, então vai ser basicamente só argumentação. Então vocês vão ter que escrever e ler muito. Essas definições vão ter que estar no sangue de vocês e vai ter que ter essas definições sempre, certo? Então vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo, aí aqui é como eu falei, os inteiros não entram, né? Conjuntos numéricos racionais, reais e complexos são corpos, né? Com as operações usuais de soma e produto, eles são corpos, né? Inteiros não são corpos, né? Conjunto das matrizes também não é corpo, né? Por que que os inteiros não é corpo? Bem, porque o inteiro não tem inverso multiplicativo, né? Por exemplo, você pega o 3, quem seria o inverso multiplicativo de 3? Aí você vai pensar de imediato, 1/3 se eu multiplicar 1/3 por 3 dá 1. Só que 1/3 ele não é inteiro. Então, de fato, ele inteiro não é corpo.
Bem, na verdade, dá para mostrar, certo? E você consegue mostrar que os únicos invertíveis, né, na verdade, nos inteiros é o 1 e o menos 1, né? Porque quem é o inverso do menos 1? O inverso do menos 1 é o próprio menos 1, porque menos 1 vezes menos 1 dá 1. E o inverso do 1 é o próprio 1, né? Que 1 vezes 1 dá 1. Bem, e o conjunto das matrizes ele não é invertível, mas você vai se lembrar da álgebra linear que as únicas matrizes que são invertíveis são as matrizes que têm determinante diferente de zero. Então, as unidades do conjunto das matrizes quadradas, elas são as matrizes cujo determinante é diferente de zero, certo? Bem, e agora eu vou deixar, para a gente finalizar a aula, vou deixar esse exercício, certo? Qual é o exercício que vocês vão fazer? Bem, considere A1 e A2 anéis. Esse A1 e esse A2 já é um anel, certo? Então nele já tem uma soma, neles já tem um produto e neles a soma e o produto satisfazem aquelas outras propriedades, certo? Agora no cartesiano, vamos definir uma nova soma e um novo produto, certo? Então no cartesiano, como é que vai somar dois parezinhos, né? Vai somar coordenada a coordenada. Ou seja, se eu pegar um A1, A2 nesse cartesiano e o B1, B2 nesse cartesiano, a soma desses pares ordenados vai ser A1 mais B1, A1 mais B1, A2 mais B2. Então, eu vou fazer a soma coordenada a coordenada, certo? Bem igual à soma de vetores. E para o produto? Bem, o produto eu vou fazer a mesma coisa, só que produto coordenada a coordenada. A mesma coisa da soma, só que agora com o produto. Ou seja, como é que eu vou fazer o produto de dois pares desse? Eu vou multiplicar cada primeira entrada de um e a segunda entrada, cada segunda entrada de um do outro. Ou seja, A1, A2 multiplicado por B1, B2 vai ser A1 vezes B1, A2 vezes B2, certo? Mostre, agora o exercício é este, mostre que com as operações dos acima, esse conjunto é um anel. Ou seja, a operação aqui ela já está fechada, né? Já está dando origem, tá pegando dois parezinhos ordenados e dando origem a um novo par ordenado, né? Então aqui já está fechado. Você só vai mostrar que que a soma, ela é comutativa, a soma, ela é associativa. Existe um elemento neutro. Como é que você vai mostrar que existe um elemento neutro? Bem, você vai olhar para como a soma está definida e como esse elemento neutro é único, você vai tentar exibir esse elemento neutro. Uma vez que você exibir esse elemento neutro, como ele é único, acabou, é ele mesmo. Vai ter que mostrar que existe um elemento simétrico da soma. Ou seja, você vai ter que pegar, olhar a soma como é que ela está ali, mais ou menos. Como o elemento simétrico é único, você vai tentar, você vai sentir mais ou menos, olhar como é que é a cara desse elemento, quem possivelmente é esse elemento. Quando você tem mais ou menos possivelmente esse elemento, você testa se ele é o elemento simétrico, ele sendo pela unicidade, automaticamente esse é o elemento simétrico, certo? E depois vai mostrar que o produto ele é associativo e que o produto ele é distributivo com a soma. Perceba que eu não estou pedindo para mostrar que é anel comutativo, nem que tem identidade, nem nada. Só para mostrar que é anel. Então, ou seja, só tem que satisfazer aquelas propriedades lá da primeira definição, certo? Um exercício 2 agora, que é importante, é sobre as condições de exercício anterior, ou seja, uma vez que você mostrou que o produto cartesiano de dois anéis é um anel, responda com a devida justificativa. Se A1 e A2 são comutativos, ou seja, se A1 é um anel comutativo, se A2 é um anel comutativo, quando eu fizer o produto cartesiano deles, isso continua sendo um anel comutativo, ou seja, dá para fazer a comutatividade com o produto no cartesiano, certo? Então aqui você só tem que mostrar se o produto é comutativo ou não. E como é que eu atesto isso? Bem, se ele é comutativo, se eu estou suspeitando que ele é comutativo, então eu tenho que mostrar que de fato ele é comutativo, ou seja, que fazer o produto
desses pares íons e depende da ordem que eu ponho eles. Agora, se eu estou suspeitando que isso é mentira, que isso não é verdade, então eu tenho que dar um contra-exemplo, né? Então eu tenho que dar exemplo que isso falhe. Como é que eu vou ter que dar exemplo que isso falhe? Então, ou seja, eu tenho que arrumar um anel que é comutativo, um outro anel que também seja comutativo, fazer o produto cartesiano deles e ver que pelo menos um elemento desse produto cartesiano não comuta. Se eu conseguir fazer isso, então está provado que a resposta para isso é não. Agora, se eu estou suspeitando que é sim, eu tenho que me virar com os axiomas que eu dei, com os resultados que eu dei, as definições, para mostrar que isso é verdade. Segunda pergunta. Se os dois anéis têm identidade, então o cartesiano também tem identidade? Certo? Isso é a segunda pergunta. Então, de novo, se você suspeita que isso é verdade, você tem que mostrar que isso é verdade. Como é que você mostra que isso é verdade? A identidade a gente não acabou de mostrar que ela é única. Uma vez que a identidade é única, se você suspeita que isso é verdade, você exibe um candidato à identidade e se de fato ele funcionar como identidade, então esse anel tem identidade. Ah, mas eu estou achando que esse cartesiano aí não tem, isso é furado, isso não tem identidade não. Bem, se eu estou achando que não tem identidade, então eu tenho que exibir um anel com identidade, um outro anel com identidade, fazer o produto cartesiano deles e ver que não existe identidade nesse produto cartesiano. Beleza? Próxima pergunta. Se esses dois são domínios, então o produto cartesiano deles é domínio? Então vamos lá. Então, mesma coisa. Se eu estou suspeitando que esse negócio aí é verdade, eu tenho que me virar e mostrar que é domínio. E em geral, como eu falei, de um ponto de vista operacional, é mais fácil você mostrar que um conjunto é domínio quando você pega dois elementos cujo produto dá zero e se vira para mostrar que ou um é zero ou o outro é zero, beleza? Ou então pega dois diferentes de zero e mostra que o produto é diferente de zero, certo? Mas isso é se eu estou suspeitando que isso seja verdade. Mas bem, se você está achando que isso é furado e que isso não é verdade, aí tem que voltar aquele argumento lá, certo? E a última pergunta, se os dois são corpos, o cartesiano é corpo? Certo? Se acha que é verdade, mostra como é que mostra que é corpo. Você pega dois elementos, desculpa, você pega um elemento não nulo e se vira para mostrar que ele tem um inverso multiplicativo. Agora, se você está achando que é furada, então você pega dois corpos, faz o cartesiano e mostra que nem todo elemento desse cartesiano tem um inverso multiplicativo. Bem, pessoal, isso foi a aula de hoje. Espero que todos tenham aprendido um pouco mais sobre teoria dos anéis. E se você aprendeu um pouco mais e gostou do vídeo, então não precisa dar like, não precisa compartilhar esse vídeo, nem tampouco me seguir em rede social nenhuma. Até porque eu não tenho rede social nenhuma além do YouTube e WhatsApp. Bem, mas se você sente uma necessidade incontrolável, quase que incontrolável de seguir alguém ou alguma coisa, siga o canal do Departamento de Matemática da UFRPE, certo? O canal é DM UFRPE e está na descrição do vídeo aí mais embaixo. Sigam lá é muito mais interessante do que seguir meu canal, porque essa aula estou fazendo agora durante esse período remoto, disponibilizando aqui, mas eu acho que provavelmente não vou fazer mais nada para esse canal além dessas aulas. Tá ok? Mas aí seguir no canal do Departamento de Matemática é muito melhor, porque lá tem palestras, tem mini cursos, tudo que já foi ofertado e o que será ainda ofertado online, que vale muito a pena ver. Palestras interessantíssimas, encontros e congressos inteiros feitos de forma online, de forma remota, e material muito vasto que sempre está sendo atualizado. Então, se quiser seguir alguma coisa, segue lá o DM, o FRPE. Bem, no mais, deixo agora com vocês as referências que eu uso para fazer essas aulas. Até a próxima. Toda queimada se vinga. Eu quero ver Soraya queimada, Soraya queimada, porque Soraya